Bom, pessoal, não é novidade que a 5419 passou por uma revisão, agora, se eu não me engano, em 10 de março de 2026, e a norma passou por uma reformulação que não foi completa. Muitos dos itens da norma tiveram uma maior especificação, é algo que já era de conhecimento geral, mas não era tão palatável. Então, o pessoal garantiu que isso fosse melhor representado na norma, e tivemos alguns outros itens que passaram por uma reformulação que eu considero quase que completa, que é o caso, por exemplo, do cálculo de gerenciamento de risco. Se você não está a par de como isso funciona, de como se faz o cálculo de gerenciamento de risco, se isso não era do seu conhecimento antes e agora piorou, né, com essa atualização, dá uma olhadinha em outros vídeos aqui do canal. Tem um vídeo onde eu explico passo a passo o cálculo, não o cálculo à mão, mas o cálculo utilizando uma planilha aqui da voltagem máxima, que automatiza para você a elaboração desse gerenciamento de risco. Então, se você tem que realizar esse cálculo, você pode ir até o nosso site, adquirir a planilha, que ela vai facilitar muito a sua vida, além de te dar um memorial de cálculo automático, um documento completo, com um design digno, né, de um engenheiro, que isso também, nós conversamos sobre isso na última aula. Muitos engenheiros têm uma apresentação de projeto, uma apresentação de cadernos de cálculo muito ruim. Isso vem para ajudar você a se profissionalizar, não só no conhecimento, adquirindo uma ferramenta que vai te ajudar a conseguir realizar esses cálculos, esse cálculo de forma atualizada, inclusive, né, já contando com a revisão desse ano de 2026, mas também vai te ajudar a entregar um trabalho mais profissional. Agora, falando nessa aula específica de hoje sobre os laudos de SPDA, principalmente sobre como esses laudos devem ser realizados no que diz respeito à medição. Diferente dos laudos de instalações elétricas, onde nós temos ali uma gama de equipamentos que nós podemos usar para se realizar esse laudo, então nós podemos utilizar um analisador de energia para verificar a carga reativa na instalação, podemos usar câmeras térmicas, equipamentos mais simples até também. Nós temos uma gama grande de equipamentos que nós podemos usar para fazer uma verificação mais completa da instalação. Quando nós estamos falando de SPDA, especificamente, isso muda um pouco de figura. Por quê? A norma, a 5419, ela sempre foi muito clara no tipo de equipamento que se deve usar nas inspeções de SPDA. E parece que muitos dos engenheiros que prestam esse serviço antes já não tinham uma compreensão completa disso. Eu digo isso porque nós atendemos diferentes clientes, muitos clientes em situações onde eles precisam renovar o seguro da instalação, e muitas vezes essa renovação de seguro, ou até esse acionamento de seguro, é negado por um laudo de SPDA mal feito. Um laudo de SPDA que não atende às especificações da norma. E para você que presta serviços desse tipo, é essencial que você consiga entregar um material que atenda todas as normas. E pensando nisso, nós acabamos dando de frente com um tópico específico, que é como se realizar as medições em um SPDA. A norma, no item F.5, ela define como se realizar os ensaios de continuidade em instalações com um SPDA não natural, ou seja, onde nós usamos descidas externas à estrutura da instalação, geralmente com cabo de cobre nu ou barra chata de alumínio. São os materiais mais comuns. Existem outros que se podem usar, mas esses são os materiais mais comuns que você vai encontrar por aí quando se deparar com um SPDA em uma edificação. O item F.5.2.1, ele define para a gente como a medição de injeção direta deve ser realizada. O que é a medição de injeção direta? Existem duas: a medição de injeção direta e a medição de injeção indireta. Esses são os dois tipos de ensaios técnicos que você vai utilizar no seu SPDA. O método de injeção direta é definido para a gente
no item F.5.2.1. Medição por injeção direta de corrente conforme a figura F.2. A nova norma, ela é muito mais palatável, né? As informações são bem melhor apresentadas do que a antiga norma de 2015. Então, aqui na norma, nós temos uma representação gráfica de como se utilizar um miliomímetro para os ensaios em uma edificação com descidas não naturais, que podem ser em barra chata de alumínio ou cabo de cobre nu, são os dois materiais mais comuns que vocês vão achar aplicados aí em SPDA. Então, aqui nós temos uma representação de como se usa o miliomímetro nesse teste de continuidade direto, né, de injeção direta. E uma coisa importante, o miliomímetro vai ser a sua principal ferramenta quando nós estamos falando de laudos de SPDA. Ele tem muito mais precisão, começa por aí, e também é muito mais funcional, te dá um leque de execuções de laudo muito maior do que um simples alicate terrômetro. Sinceramente, eu nem uso o alicate terrômetro, porque não se é sempre que nós podemos utilizar um alicate terrômetro num laudo. Nem sempre se aplica, né? Se vocês quiserem, procurem nos shorts alguns vídeos onde eu mostro como esses equipamentos miliomímetro funcionam, tá? Vocês vão ter uma ideia bem mais precisa olhando os vídeos, além do que eu só mostrando aqui um método para vocês, tá? Então deem uma olhada lá depois. Mas nessa aula eu já consigo apresentar para vocês o método de injeção direta, utilizando o miliomímetro. A norma, basicamente, o que é representado ali na ilustração é a interrupção do cabo de descida. De forma geral, o cabo de descida conta com uma conexão que une a parte superior do cabo, que vem do sistema de descida, que está ligado ao subsistema de captação, e a parte inferior do cabo, que segue para o sistema de aterramento. Nós, de forma geral, retiramos essa conexão, então a partir daí nós teremos essa descida interrompida e teremos agora acesso para o encaixe da nossa garra de teste do miliomímetro. Então, vocês podem ter aqui uma ideia na ilustração, onde nós temos uma caixa de inspeção suspensa, a descida já interrompida e a garra do miliomímetro, ela vai ir na parte inferior do cabo dessa divisão, isso em uma das descidas, e na descida seguinte nós fazemos essa mesma interrupção e interligamos a segunda garra do miliomímetro. O miliomímetro conta com duas garras. O que acontece a partir daí? Nós realizamos o ensaio de continuidade elétrica, porque o que você consegue deduzir quando se interrompem duas descidas, né, uma seguida após a outra, é que se existir um anel de aterramento, você vai conseguir ali um valor de continuidade elétrica e resistência ôhmica. Caso o anel não exista, essas duas descidas, essas duas parcelas que seguem para o aterramento vão apresentar uma medição de não continuidade elétrica. Então, esse é um método mais fácil para se identificar a existência de um anel de aterramento e também para se obter ali o valor de resistência entre descidas no trecho. Nós temos uma segunda opção de equipamento a ser usado, que eu citei agora há pouco, que eu disse que eu não uso muito, mas é aplicável, é o alicate terrômetro, né? Agora prestem atenção, porque isso é importante. Existem muitos engenheiros no mercado hoje, muitas empresas que oferecem o serviço de laudo de SPDA e não entregam o que deveriam, porque não se fazem os ensaios como deveria ser feito. Então você ter uma RT de um engenheiro que fez um trabalho ruim, não tem validade, a seguradora não vai ligar se der um problema na sua instalação, porque o engenheiro que fez o trabalho não dominava a norma. Isso não é aceitável quando nós estamos falando de engenharia de forma geral. Então, quando te contratam, se espera que você consiga desempenhar um serviço, se entregar um laudo que atenda o que a norma especifica. E muitos engenheiros usam o alicate terrômetro do jeito errado. Então você não pode utilizar o alicate terrômetro, eu vou colocar umas imagens aqui, onde você usa o alicate terrômetro em uma descida. Você tem a descida de um SPDA,
né? Ela está ali estruturalmente em cabo de cobre ou barra chata de alumínio. O que acontece é que muitos engenheiros vão até essa descida e simplesmente grampeiam o alicate ali e ficam esperando uma medição. O alicate terrômetro, ele funciona para ensaios de medição de laço, que se compreende como tendo início e fim. É isso que ele mede. Uma descida, o que ele está fazendo ali é medir a resistência do cabo. Não verifica e não assegura a segurança do seu cliente. Então agora vamos aprender isso de uma forma didática e que compreenda a norma, que atenda à norma, né? O que a norma define para a gente aqui, nos ensaios de corrente induzida, é que seja utilizado um cabo auxiliar. Esse cabo auxiliar vai ser ligado entre duas descidas. Então eu quero que vocês imaginem duas descidas de SPDA, né? As descidas elas estão sempre espaçadas pela fachada da edificação, da estrutura, distribuída em diferentes distâncias, dependendo da classe de proteção da SPDA que você está avaliando, mas sempre vão existir inúmeras descidas ali, né? Uma quantidade X. Você vai, em uma caixa de inspeção suspensa, desconectar essas descidas e, com a ajuda de um cabo auxiliar, interligar essas descidas. Porque aí você está formando um laço entre as descidas. É exatamente a representação que nós temos aqui da norma. Então, você tem um condutor de descida, um cabo auxiliar para fechar o laço de ensaio. O alicate terrômetro só funciona com laço, tá? E fazer um ensaio. Você não pode simplesmente medir o ensaio, realizar um ensaio entre esse cabo aqui sem interromper ele e ligar com outra descida, tá? Não está correto. Aterramento, particularmente, eu uso especificamente, como a norma já coloca como primeira opção, o milhomímetro. O alicate terrômetro, como eu disse, eu particularmente não uso, acho que não é um instrumento que seja aplicável em um laudo de SPDA. Eu comentei, se você usa, tome cuidado, siga as instruções da nossa aula de como se realizar esse laudo, mas uma coisa que tão importante quanto dizer que você precisa executar isso da forma correta, porque você não executa muitas vezes, um aviso tão importante quanto é dizer que o item F.5.2.2.3, esses itens grandes, mas eu vou deixar escrito aqui embaixo, o item, ele indica pra gente, na norma, que a utilização de um alicate terrômetro deve ser justificada, tá? A primeira opção sempre é o milhomímetro. Eu consigo achar aqui pra gente. Ok, isso está no item, é um subitem do item F.5.2.2.1, se vocês quiserem procurar na norma depois, ler tudo, né, é importante, mas o que eles dizem para a gente aqui, instrumento de medição, instrumentos que forneçam corrente induzida ao laço sob ensaio, a utilização desse instrumento deve estar vinculada à justificativa técnica para sua aplicação. A aplicação desse tipo de equipamento deve ser justificada em um cenário específico, onde talvez você não tenha uma outra opção por alguma restrição física, por exemplo, um ensaio em um corredor muito estreito, com acesso limitado ou algo do tipo. Então, quando você realiza esse laudo, como eu disse anteriormente na nossa aula, você utiliza o milhomímetro, tá? Esqueça o alicate terrômetro por enquanto, não estou condenando ele, tá? É um instrumento que tem sua aplicabilidade, mas não para SPDA, tá? Isso é mais limitado quando nós estamos falando de SPDA. SPDA, milhomímetro, tá? Pessoal, eu terminei uma aula agora, tá? E amanhã eu vou realizar um laudo de SPDA. É um laudo em uma instalação relativamente grande, então vou ter a oportunidade de gravar para vocês um passo a passo de como se usa um milhomímetro, de como você pode executar um laudo de SPDA da forma correta. Então eu vou até lá amanhã, vou gravar para vocês e eu devo subir esse vídeo daqui a pouquinho para que vocês possam acompanhar e adquirir um pouco mais de prática nisso, tá? E não se esqueçam também de sempre verificar a norma
quando você tem dúvida na utilização de algum tipo de equipamento. Como eu disse aqui, o alicate terrômetro não é um equipamento que eu aconselharia você a utilizar nos seus laudos de SPDA, mesmo que muitos engenheiros ainda utilizem esse tipo de equipamento da forma errada. Então, dois erros em um só, né? O primeiro é utilizar o equipamento da forma errada, e o segundo erro é utilizar o equipamento de forma indiscriminada, já que a norma define que esse tipo de equipamento, o alicate terrômetro, ele não pode ser usado em laudos de SPDA. Você pode utilizar, na verdade, mas com uma justificativa para que se esteja usando. A norma define sempre um equipamento com indução direta de corrente por 4 fios, que é o caso do milhomímetro.